Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Na Bíblia nós podemos encontrar verdades que nos deixam muitas vezes maravilhados, mas se nós não crermos que essas verdades são expressadas pelo Espírito Santo e que são inspiradas pelo Espírito Santo, sendo assim, nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, entendemos que essas verdades, sendo absolutas e perfeitas, elas se concretizam de fato na vida do crente, na vida daquele que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que coloca sobre a direção do Senhor todos os seus planos. Porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Verdadeiramente nós podemos sentir essa verdade. Não apenas lê-la, não apenas ouvi-la, mas de fato sentir. Porque, antes de mais nada, quando nós venhamos a crer nesta palavra, uma ação do Espírito Santo já foi imposta sobre nós de maneira soberana. Não que nós tenhamos o controle ou o domínio de fazer habitar esta operação em nós ou, de certa forma, impedir com que isso aconteça. É impossível. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, não depende do homem, não depende do esforço humano, não depende de quem quer nem de quem corre, mas é obra soberana. É a graça de Deus chegando ao mais indigno pecador por meio da pregação do Evangelho, por meio da palavra de Deus, por meio da ação do Espírito Santo mediante a palavra. Ainda no Salmo 27:10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Não existe coisa mais maravilhosa na vida do que sabermos que existe alguém que, independente das atitudes humanas, ainda que um pai ou uma mãe que tenha afetividade maior sobre os seus filhos, mas mesmo assim sendo humanos, eles podem cometer falhas, erros gravíssimos e até atrocidades, como nós bem sabemos de atitude de pais desumanos, assim também como filhos desumanos, como qualquer outro ser humano que age desumanamente, quando deveríamos ter afeto pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, e ainda assim também por outros seres humanos que foram feitos à imagem de Deus, mas que muitas vezes nós passamos despercebidos e desamparamos essas pessoas. Nada mais grave do que um pai ou uma mãe desamparar um filho. Isso causa dores tremendas no coração. Isso causa dores na alma de maneira que muitas vezes aquela pessoa se torna irrecuperável, a menos que a graça de Deus alcance essa pessoa e o próprio Deus se revele a esta pessoa como quem dizendo: eu lhe acolherei. Ainda que o seu pai ou sua mãe lhe desampararem, eu
o Senhor lhe acolherei. Seria como se Deus estivesse falando com nós dessa maneira. A compreensão é a mesma quando nós lemos o texto que diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, o Senhor aqui que acolhe é aquele que é todo-poderoso e que certamente responsabilizará os pais que desampararem os seus filhos. Ainda que isso venha a acontecer, que atitudes como essa sejam possíveis, ainda assim compreendemos que existe um Deus no céu a quem nós devemos prestar conta de todos os nossos atos. E certamente não haverá como escapar dessa perfeita punição, desta justa punição. A oração que devemos fazer nesta noite é uma oração de gratidão a Deus, por sabermos que Ele não nos desampara, como no texto do Salmo 27:10, e que também aqui no Salmo 34:18, quando diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Entendamos uma coisa: o Senhor nosso Deus sempre estará no seu único e devido lugar, no mais altos céus, no seu trono, contemplando os maus e os bons, concedendo graça àqueles a quem lhe apraz, e também punindo aqueles a quem devem ser responsabilizados por condutas inadequadas, por condutas reprováveis, que não faz parte do plano de Deus. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos responsabilidades de agirmos como filhos de Deus. E aqueles que não agirem assim serão responsabilizados, porque de fato, se o Espírito de Deus não habita em vós, não podeis ser filhos de Deus. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.